Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live da noite de hoje. Muito bom poder contar com todos, ajustando algumas coisinhas aqui, umas coisas técnicas, e pronto, já está tudo certinho. Sejam todos bem-vindos. Dando aqui um probleminha, diz que a conexão está meio mais ou menos aqui no Instagram, né? Mas de resto, acho que tá certinho. Agora já tá certinho. Acho que já estão pequenos ajustes. Prontinho, muito bom. Sejam então novamente todos bem-vindos. Luana, meu amor, um beijo. Alexandre, João Santiago, agc.sp, não tem que o nome, por isso que eu não falo, senão eu falaria. Depois coloque o nome para poder saudar, como se deve. E, bem, hoje a gente vai fazer a live de um tema que a partir de algumas reflexões, né, que surgiu essa ideia, que é justamente sobre o conhecimento, né? Mas não sobre uma ideia geral, né, de conhecimento, sobre o medo do conhecimento, né? E o conhecimento ele pode ter diversas facetas, né? Ele pode amedrontar de diversas formas, não é verdade? E é justamente isso que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre essa questão do medo do conhecimento. E claro, né, o conhecimento por si só ele é muito intimidador, né? O conhecimento ele realmente intimida. Isso é inegável, né? Ele é intimidador. E por diversos motivos, e é justamente isso que eu vou procurar de alguma uma reflexão sobre essa intimidação que ele pode causar para diversos lados, não é? Primeiro, a ideia de que o conhecimento ele intimida, né? As pessoas têm medo do conhecimento porque têm medo do novo, né? Tem medo do novo. Mas em que sentido, né? Por exemplo, e talvez um dos melhores exemplos, né, desse medo do conhecimento do novo seja a alegoria da caverna de Platão, né? Platão vai mostrar isso de forma, obviamente, brilhante, quando ele mostra exatamente a dificuldade das pessoas em encararem o novo, né? E o novo, obviamente, mais complexo, porque um novo carregado de verdade, né? Ou seja, a ideia da alegoria da caverna é justamente o filósofo que consegue sair da caverna, ou seja, ele consegue sair da escuridão, da ignorância, e vai para a claridade, para a verdade, né, para a certeza. Ele sai da doxa e vai para a episteme. Né? Essa é a grande questão da alegoria da caverna. Então, o conhecimento, né, ele amedronta. Né? Minha mãe chegando também aqui. Um beijo, mãe. Te amo. Um beijo, Edo. Beijo para vocês. Amo vocês. Então, o medo do novo nesse sentido. As pessoas têm muito receio do novo. E essa, obviamente, é uma tendência nossa, do nosso cérebro. O nosso cérebro ele tende a defender, digamos assim, conhecimentos
que até então são tidos por nós como sendo os verdadeiros. Então, quando vem algo novo, especialmente quando demonstra que aquele conhecimento antigo que nós tínhamos está equivocado, isso causa, obviamente, um medo muito grande. Bem-vindo, Elvis. Isso provoca, obviamente, um medo, um receio muito grande. E essa é uma tendência, obviamente, de praticamente toda a humanidade. A nossa primeira ação quando vem algo que se apresenta, né, novo e vai desmontar o que até então julgávamos ser a verdade, ser o correto, a nossa primeira tendência é rechaçar. Daí a ideia da alegoria da caverna, onde a primeira sensação ao sair da caverna, mesmo diante de uma verdade magnífica, não é de prazer, mas de dor. Né? Os olhos não estão acostumados ainda a ver aquela claridade. Por isso, causa dor. Não é verdade? Portanto, o medo do novo é o medo desse novo conhecimento que nos obriga a rever absolutamente tudo, ou se não tudo, mas bastante do que acreditávamos até então. Por isso que é tão difícil superar paradigma. Por isso que a gente não deve falar em termos históricos de uma expressão que é muito usada, né, que é ruptura, que é uma palavra que eu sempre tento não usar para os meus alunos. Por quê? Porque é muito raro um processo de ruptura. O que nós, de forma mais comum, vemos na história da humanidade é a superação. E por que eu digo isso? Porque a ideia de uma ruptura é assim: rompi aqui, e a partir desse momento temos um novo paradigma. E na história isso é muito raro, não digo que seja impossível, mas é muito raro de acontecer. O que nós vemos, na verdade, é o quê? Durante, às vezes, 1, 2, 3 séculos, um paradigma coexistindo com o outro. Até que o novo normalmente vai superar o antigo e passa a ser o paradigma dominante. Até que um dia vai vir um novo e vai desbancar esse que até então era o novo, passou a ser o atual, e assim é de eterno, né, sucessivamente. Então, esse é o primeiro medo, né, em termos de conhecimento, ou que o conhecimento ele pode provocar no ser humano. Uma outra questão que é muito interessante em termos do medo do conhecimento é o medo do que parece difícil. Então, por exemplo, vemos algumas línguas, algumas ideias, algumas questões que são tão complexas que nos causam medo. Saudações, meu querido amigo Luiz Serradella. Que nos causam medo, nos causam receio, na verdade. Algumas línguas, como eu falei, algumas palavras, algumas ideias. Por exemplo, eu me lembro na Faculdade de Filosofia, lá na FRJ, que quando alguns alunos, né, escutavam a palavra em alemão Dasein, já se tremiam. Né? Por quê? Porque é uma palavra de um pensamento complexo, de um pensamento difícil, que eu sempre falo, o livro mais difícil que eu li em toda a minha vida foi um livro de um grande pensador alemão chamado Martin Heidegger, chamado Ser e Tempo, né? O Ser e Tempo. E que é justamente onde ele vai utilizar essa expressão, ele cria essa expressão. Há um neologismo, né? Heidegger, ele então pega dois radicais, né? E junta para formar o Dasein, né? Que seria uma tradução muito livre, né? O Seraí. O Seraí, obviamente, nessa tradução para o português fica um pouco esquisita, né? Sem sentido, né? Porque, na verdade, não é para ser traduzido. É um neologismo alemão. Mas o que quer dizer, então, esse Seraí, o Dasein? Ele quer dizer, então, o ser inserido no mundo. O ser que não é um ser metafísico, mas fruto da historicidade.
Essa é a grande questão. Não existiria, portanto, um ser metafísico. O que existiria é esse ser inserido na vida, na história, no dia a dia, na historicidade, na experiência de cada um. Esse seria a ideia do Dasein. E justamente por quê? Porque Heidegger vai querer modificar diversas questões, diversos conceitos em termos da filosofia. Quem puder, gente, dá só um joinha para a gente, que é sempre legal depois no YouTube para poder replicar, né? Então, quem puder dar esse joinha, dar essa força, é sempre muito bom. Portanto, algumas expressões, né, como essa do Dasein, como entender o que seria o imperativo hipotético ou imperativo categórico kantiano, e outras, né, expressões da filosofia que a gente vai falar daqui a pouquinho, elas parecem difíceis. Até são, mas é o que eu digo, são difíceis, mas são possíveis de serem entendidas, são possíveis de serem compreendidas, mas que nos causam, não digo uma repulsa, que é uma palavra muito forte, mas nos causam, no mínimo, um certo temor, né? Como essa que eu falei do Dasein, que é o ser inserido no mundo. Ou seja, isso acontece, obviamente, porque para Heidegger, Heidegger não acredita, né, nem na existência do ser antes, em essência, da existência física, nem acredita que o ser possa continuar a existir após a falência do corpo físico. Então, ele não acredita nisso. Portanto, o que ele acredita é justamente no Dasein, no ser que está inserido na vida, nessa historicidade, no mundo, que influencia e é influenciado. Essa é a ideia do Dasein, que é uma ideia que não é fácil, mas que é plenamente cognoscível, né? Bem, o medo de que viola nossas crenças. Essa, então, é uma das principais. Ainda mais porque se liga à ideia de religião, à ideia do sagrado, né? A ideia do sacro. Né? Então, isso é muito importante, uma ideia muito forte. E tudo que é ligado ao sagrado se torna um campo minado para poder se discutir, para se deliberar sobre esse assunto. As pessoas não têm, não digo todas, claro, bem-vinda Branca, elas não têm, muitas delas, a capacidade de conseguir discutir um assunto sem entrar num campo religioso. Ou seja, nós podemos falar de Deus em termos filosóficos sem necessariamente irmos para o campo teológico. Percebe? São questões diferentes. É o mesmo objeto de investigação, Deus, mas que eu vou ter completamente diferente as, a forma, né, de entender, a forma de pensar, a forma de refletir. E muitas pessoas não conseguem. E, obviamente, acabam o quê? Acabam por criticar, por ofender, por xingar, etc., etc., porque não querem discutir, né, esse assunto. E, claro, cada um é cada um. Mas para nós é diferente, né? Para o filósofo não existe tabu. Para o filósofo, qualquer objeto de investigação é um objeto de investigação e vai ser tratado com todo carinho, com toda dedicação, na verdade. Então, por exemplo, o medo que viola as nossas crenças não é à toa quando Spinoza vai escrever na sua Ética Demonstrada à maneira dos geômetras, e diz Deus sive natura. Isso violava tudo que se acreditava até então, né? Isso violava, né? Evelyn, bem-vinda Evelyn, Noêmia e Rosana, todos bem-vindos, sejam bem-vindas. Então, quando ele diz Deus sive natura, Deus é natureza, ele mostra dentro do seu sistema que o Deus cristão, judaico-cristão, que até então era transcendente, ele será também imanente.
Isso, claro, viola tudo que se acreditava e se acredita nas principais religiões até o dia de hoje. E aí, por isso, claro, ele foi excomungado do judaísmo, né? O mesmo se dá com Nietzsche, né? Quando Nietzsche vai escrever algumas frases muito fortes, quando ele vai dizer no seu Zaratustra que Deus está morto, ou se existe um Deus, ele sabe dançar, ele também, obviamente, se tornou uma das personas não gratas para boa parte dos cristãos, né? Boa parte dos cristãos passaram a não ler Nietzsche, né? Por quê? Porque ele seria um herege, né? Não à toa que o Nietzsche tem até um livro, né? O Nietzsche também gosta de provocar, né? Como diria o pessoal hoje, gosta de causar. Então, o Nietzsche tem um livro chamado O Anticristo, né? Que, obviamente, só quem lê que vai entender que ele, na verdade, nunca, em hipótese nenhuma, criticou o Jesus histórico. O que ele criticou seria o que ele chama do Jesus construído pelo cristianismo, e não o Jesus realmente que existiu. O Jesus histórico, ele vai dizer que foi o maior homem que caminhou pela Terra, né? Então é interessante isso. Mas mesmo assim, essas frases, né, que eu falei de Spinoza e de Nietzsche, causam medo, né? Esse conhecimento novo trazido por eles, essas ideias novas, causaram um grande rebuliço, né? Um grande rebuliço no pensamento na época de Spinoza e mesmo depois no pensamento nietzschiano. Maria Isa, bem-vinda também. Então, mais uma prova, né? Mais um tipo de conhecimento que também causa medo quando ele, não digo talvez viole, mas quando ele se choca. Acho que essa é uma expressão melhor. Quando há um choque entre o que acreditamos, especialmente relacionado às nossas crenças, e novas ideias, novos conhecimentos. Um outro medo que o conhecimento traz também é quando não entendemos. Não entendemos alguma coisa, e aí isso passa a nos causar medo. Né? E a história é recheada disso. A própria história de Caramuru, né, que dá um tiro para cima e se torna o Caramuru, na verdade, era em português, o Deus do Trovão, enfim. Tudo que então nós não entendemos causa medo, em algum sentido. Né? Para outras pessoas, isso cada vez mais se torna muito comum nos tempos atuais, quando não entendemos alguma coisa, muitos têm a péssima mania de tentar ridicularizar. E normalmente é a tentativa de ridicularizar um novo conhecimento vai muito em cima do desconhecimento, da ignorância. Né? Ignorância no sentido de desconhecer, não é verdade? Então, por exemplo, é muito comum vermos pessoas falando mal da filosofia, de que a filosofia é algo absolutamente inútil e que, portanto, devemos tirar das escolas, das universidades. É claro que esse normalmente, só um parênteses, é um discurso que não nasce com os ignorantes, né? É um discurso que nasce com aqueles que sabem da força da filosofia e começa a propagar esse discurso. E aí os ignorantes compram essa ideia, passam a apoiar essa ideia e não percebem a perspicácia que está por detrás dela daqueles que são opositores da filosofia. E por que alguém seria opositor à filosofia? Porque a filosofia faz pensar. E todo aquele que não quer que o outro pense, mas quer que simplesmente siga, é inimigo da filosofia. Percebe? Essa é uma questão central. Quem quer que o outro siga simplesmente será sempre inimigo da filosofia. Por quê? Porque a filosofia não é como ter uma rede social que você quer seguidores, ele é o oposto. O verdadeiro filósofo é aquele que não está preocupado com seguidores. É aquele que está preocupado em mostrar o seu pensamento, ou mostrar a verdade dos filósofos antigos. Né? Ele não está preocupado se as pessoas
vamos bater palma ou não, ele quer mostrar o conhecimento pelo conhecimento, já dizia Sócrates. Mas então vamos ter essa questão de que quando o conhecimento ele não é percebido por muitos, causa algum medo, e uma das formas de mostrar esse medo é justamente ridicularizando. Eu me lembro de alguns alunos mencionando, por exemplo, uma frase que é muito famosa na filosofia, que começa lá na Mênides, depois Aristóteles vai trabalhar também e tal, e é uma ideia importante para a lógica, que é a ideia de o ser é e o não ser não é, né? Onde o Parmênides queria dizer o seguinte: não temos que nos preocupar com o não ser. Por quê? Porque do não ser nada se pode falar, porque ele não é. Logo, eu me calo, eu não tenho que estar preocupado com o não ser. Eu tenho que estar preocupado com o ser. É o ser que eu devo falar, pensar, refletir, filosofar. É com ele que eu devo me preocupar e pensar e refletir e filosofar. Né? Por outro lado, e estamos falando aí no período inicialzinho da filosofia, e essa ideia foi muito forte durante muito tempo, até vir Heidegger e falar, não é obviamente o não ser, mas falar sobre o nada. Ele vai dar uma frase que também muitos não entendem e ridicularizam, né? Sartre depois vai usar em outra medida, que é o nada nadifica. Aí muitos falam, pô, mas claro, o nada nadifica, isso é uma frase completamente idiota. Não, isso é algo extremamente sofisticado, que poucos entendem. Né? Porque para Heidegger, para eu poder falar do ser, eu preciso desse nada, vai dizer Heidegger. E por quê? Porque o papel do nada seria justamente conduzir o ser. Para onde? Para o caminho da autenticidade, como ele diz, da autenticidade do pensamento. Então, é o ser enquanto possibilidade de ser, né, mediante uma espécie de abertura como projeto de pensamento a ser realizado. E, obviamente, que essa questão dessa relação do nada com o ser, ela vai ser, para Heidegger, algo que nos angustia, né? Mas não uma angústia, como diz do Sartre, né? Porque por Sartre o nada ele nos angustia, mas é muito mais no sentido de um vazio existencial. Por quê? Porque, como Sartre ele vai afirmar textualmente, né, que gostaria muito que Deus existia, mas que não foi Deus que criou o homem, mas os homens que criaram a Deus, e ele é um existencialista, por mais que também muitos afirmem, e realmente a filosofia heideggeriana tem muito do existencialismo, mas o Sartre é muito mais. E o existencialismo que nasce com Soren Kierkegaard, que é o existencialismo cristão, ganha notoriedade o existencialismo ateu, aonde ele acredita o quê? Que não existia uma essência antes da existência. Ou seja, o ser, o espírito, a alma, enfim, não existiria antes do corpo físico, antes de existir fisicamente. E deixa de existir com a finitude do corpo físico. Logo, nós, seres humanos, somos seres angustiados por natureza. A expressão que o Sartre usa não vai ser angústia, vai ser uma náusea. Por quê? Por que sentimos essa náusea? Porque sabemos que, por mais que lutemos, por mais que a gente consiga amealhar dinheiro, bens, pessoas que nos amem, etc., etc., nós sempre vamos perder a luta. A luta para quem? Para a morte. Para a morte. Mas o pior não é morrer, dentro da filosofia existencialista de Sartre. O pior é saber que o que nos vai abraçar, opa, desculpa, abraçar será o nada. Quando morrermos,
seremos abraçados pelo nada. Por quê? Porque vamos morrer. Porque não existiria vida após a morte. Se encerra nessa existência, segundo o existencialismo sartreniano, e também o existencialismo de Heidegger, de Simone de Beauvoir, e de tantos outros, né, que vão caminhar nesse sentido, que é diferente do existencialismo do Soren Kierkegaard, né? Completamente diferente, na verdade. Meu querido amigo Serradella falando desinformar e punir, né? A construção do medo na sociedade como forma de controle. Sim, sim, eu até ia chegar mais para frente, mas adiantando, né? Foucault vai, obviamente, trabalhar com essa ideia, né, da construção de medo para justamente construção de controle, né, para você invigiar e punir, né, toda a ideia do panóptico, dessa ideia do medo para que você possa ter o controle. Então, obviamente, nada melhor para um governo autoritário que o inimigo em comum que possa causar medo. Por quê? Porque aí, com isso, ele pode, com esse medo na sociedade, ele pode editar leis, enfim, que lhe deem mais poder com a fundamentação de que é para a proteção dos demais da sociedade. Percebe? Então, Foucault vai ser um dos primeiros a trabalhar e trabalhar brilhantemente nisso. E os regimes, normalmente fascistas, vão trabalhar muito com essa ideia. Mas não apenas regimes fascistas. Né? Por exemplo, vimos o macartismo, né, que trabalhou muito com a perseguição e com o medo ao comunismo, medo esse que chegou até no Brasil com a ditadura militar, e até hoje pessoas repetem coisas completamente sem sentido sobre o comunismo. Não que eu seja a favor, pelo contrário, sou terminantemente contra, acho que nunca daria certo, mas a maioria das pessoas critica o comunismo sem nunca ter lido nem entender o que é ou o que seria o comunismo. Então é importante a gente entender os conceitos, entender as ideias, né? Maristela, bem-vinda. O Elvis dizendo: o ser é algo que tem me debruçado há algum tempo. Essa é uma grande questão. Boa noite. É verdade, o ser é uma das grandes questões. Seja para pensar em termos mais metafísicos, dentro da filosofia tradicional, ou para pensar dentro de uma visão mais contemporânea existencialista da ideia do ser enquanto Dasein, né? Enquanto ser inserido no mundo, na verdade. E o Elvis depois falou, como Maquiavel disse, o melhor é ser temido. Sim, sim, Maquiavel vai dizer um príncipe que entre ser amado e temido, o príncipe, não que uma coisa proíba ou evite a outra, não, você pode ter os dois, mas entre um e o outro, opte sempre por ser temido. Por quê? Porque o amor é volúvel, o medo fica. Né? Então, ele vai dar a importância de Maquiavel, que vai romper com a ética cristã e vai trabalhar com uma nova forma de moralidade, né, digamos assim. Portanto, só para terminar, então, nesse medo, né, da questão do nada, em termos do Heidegger, sempre também foi algo, né, que existiu, esse medo do nada, que as pessoas até hoje não entendem direito essa questão. E aí, obviamente, tendem a ridicularizar. Desde o ser é e o não ser não é de Parmênides, até o nada que nadifica de Heidegger e de Sartre, mas que são essenciais para as suas filosofias. Né? Uma outra questão muito importante nos traz um grande sociólogo, né, junto com Emile Durkheim e Karl Marx, né, talvez formem o tripé da sociologia, que é Max Weber. Né? Max Weber vai trazer o medo do poder que intimida por ter muito poder em suas mãos, que é o poder racional. Né? Weber vai trabalhar com o poder racional, o tradicional e o carismático. Né? O tradicional é aquele que você respeita, porque sempre foi assim aquele poder. Então, é aquele poder de origem mais patriarcal, né, que as pessoas passam a respeitar, com o argumento de que as coisas sempre foram assim. Depois vamos ter o poder carismático. Você acaba obedecendo uma pessoa porque o carisma dela é tão grande que consegue levar vários seguidores.
né? Então, por exemplo, grandes ditadores normalmente possuem um poder carismático muito grande. Por exemplo, Hitler, Mussolini tinham um poder muito grande em termos de carisma. No Brasil, por exemplo, Getúlio Vargas, né, foi um ditador, depois foi eleito, também era foi um presidente muito carismático. Então, o poder carismático ele também é muito forte. E, claro, vamos ter o poder racional. E o poder racional ele intimida muitas das vezes. Uh, e ele intimida até quem tem um bom poder racional. Por exemplo, quem é do direito sabe muito bem isso. Advogados utilizam a força do poder racional de outros para ajudá-lo. Então, por exemplo, quando você pega numa petição e escreve assim: segundo Pontes de Miranda, segundo Fulano, segundo Beltrano, o que isso quer dizer, na verdade? Você quer dizer assim para o juiz: juiz, olha só, quem está dizendo que eu estou certo não sou eu, não, olha. É o Fulano, é o Beltrano, são grandes juristas. Você, juiz, vai dizer que esse grande jurista está errado? Percebe? Então, é uma forma de constranger, é uma forma de causar um medo pelo constrangimento. Você, juiz, vai dizer que o Supremo Tribunal Federal está errado, que o ministro Fulano, que o pensador Beltrano está errado. Então, você usa muito essa forma para tentar vencer pelo constrangimento. Psicologia invertida? Sim, exatamente. Nada mais. É um argumento de autoridade, né? Clássico. O Luiz falando, interessante, o direito penal como impacto do medo não estabelece proibição, somente consequência do ato, desde que antes definido. Sim, com certeza. Ele trabalha exatamente com essa visão. Na primeira noite, eles se aproximam e colhem uma flor do nosso jardim, não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam nas flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho à nossa casa, rouba-nos a lua e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E porque não dissemos nada, já não podemos dizer nada. Vladimir Mayakovsky. É verdade, né? O medo, ele para. O medo não, mas o medo, conforme vai ganhando corpo, ele se torna pavor. E o medo encorpado, ele paralisa. O medo encorpado paralisa. Então, muitas dessas questões. Né? Por isso que muitas pessoas perguntam: poxa, mas os judeus nos campos de concentração não faziam nada para tentar sair? Ou na época da escravidão do Brasil, né, os africanos que vieram e tal, muitos deles, aquele medo causava um pavor, seja por uma violência física em si próprio, ou principalmente nos entes queridos. O medo de que a sua ação pudesse causar consequência nos entes queridos. Né? Então, o medo é algo sempre muito forte na história da humanidade. Né? Ele é algo muito importante, é algo que a gente tem que sempre estudar, porque ele molda as nossas ações. Né? A gente caminha para um lado, para o outro, muitas das vezes impulsionados pelo medo, né? Seja pelo medo da fome, pelo medo do frio, pelo medo do conhecimento. Né? Então, o medo é um elemento muito importante na história da humanidade. O medo do desconhecido. Né? Inegavelmente, o medo do desconhecido é um dos medos também mais fortes. Né? Uma outra questão interessante para a gente terminar é o medo que é curioso, mas que a gente vê em muitos, que é o medo de passar o conhecimento e ser superado. Infelizmente, conheci ao longo da minha. Eu estou com mais de 15 anos como professor, já estou chegando aos 17 por aí, universidade, mestrado, doutorado e graduação, e eu vi alguns colegas que eu sabia que sabiam muito mais, mas não passavam tudo para os alunos. Infelizmente, tive alguns colegas assim. E se encaixavam exatamente nessa ideia do medo de transmitir o conhecimento e ser superado. E é o oposto do que vai dizer Sócrates, o verdadeiro filósofo.
O verdadeiro filósofo é justamente aquele que sabe que tem o conhecimento, sabe que existe muito mais do que ele conhece. E não é à toa que o Platão vai dizer o quê? A melhor forma de governo para Platão é o governo do rei filósofo. E o rei filósofo vai governar até o momento em que ele for o mais capaz para governar. Na medida em que ele perceba que existe uma outra pessoa mais capaz do que ele entrega o chapéu. Muito obrigado, fiz o melhor que eu pude. Boa sorte para você. Você é mais capaz do que eu nesse momento. E sai sem problema nenhum, sem apego ao poder. Por quê? Porque o verdadeiro filósofo ele não tem medo de transmitir o conhecimento. Não há medo em relação a isso. Percebe? Até porque ele sabe que ninguém transmite conhecimento, na visão platônica, né? Pela teoria da reminiscência, a função do filósofo é simplesmente fazer com que esse conhecimento que já existe dentro do ser humano possa vir a ser, possa vir à tona, possa deixar de ser potência e se torne ato. Né? Essa é a ideia. Por quê? Para Platão, a gente aprendeu esse conhecimento em alguma outra esfera metafísica qualquer. E a função do filósofo, portanto, Sócrates vai dizer que tem uma profissão parecida com a mãe era parteira. E ele diz: eu também sou parteiro, só que eu vou parir, vou ajudar as mulheres a parirem ideias. Essa vai ser a função do verdadeiro filósofo. Ajudar com que as pessoas possam parir ideias. Né? Mas alguns colegas acham que devem simplesmente dar o básico e o aluno que corra atrás. Eu sempre sou oposto, eu prefiro dar aula e pensar como um grande filósofo francês chamado Gilles Deleuze, que dizia e que saía frustrado da aula quando os alunos diziam que tinham entendido tudo. Por quê? Porque ele queria dar uma aula lá em cima, num nível alto, alto demais. Para humilhar os alunos, não. Para que os alunos vissem o nível da aula e pudessem buscar ainda mais. E que a aula pudesse cada vez mais evoluir e melhorar, e melhorar, e melhorar. E não nivelar por baixo, nivelar na mediocridade, né? Como alguns preferem. E diz Deleuze, não, ele queria sempre aumentar, sempre melhorar. Eu sempre fui desse pensamento. O ideal é que a gente sempre vá crescendo, vá melhorando, vá aumentando o nível da aula, né? Mas alguns colegas têm esse medo de serem ultrapassados, né? E preferem segurar, né, informações. O Luiz está falando, o medo do desconhecido e após conhecido, realça ou afasta o medo? Essa é uma ideia, é uma pergunta interessante. Eu acho que o medo do desconhecido depende. Se esse desconhecido corroborar com o que você acredita, Luiz, eu acredito que ele venha para somar, entre aspas, ou seja, para te fazer não te causar grandes perturbações. Agora, se esse desconhecido, passando a ser conhecido, mas sendo um conhecimento novo que bata de frente com a tua crença, com aquilo que você acredita, aí é um conhecimento perturbador. Aí ele afasta, aí ele amedronta. Não é à toa que muitos dos assuntos muito complicados, muito complexos, são guardados às sete chaves. Assuntos que podem assustar a humanidade. Por exemplo, pesquisas bélicas, informações sobre OVNIs e outras coisas são escondidas e não são divulgadas. Por quê? Porque se acredita que muitos, se souberem, vão se matar, vão ficar desesperados, piriri, pororó. E eu me lembro de uma pesquisa que foi feita, se eu não me lembro se foi no Times ou se foi no Washington Post, um dos dois. Fiz uma pesquisa grande dizendo o seguinte: se viesse um meteoro para devastar a Terra, você preferia saber antes ou continuar vivendo a sua vida sem que isso mudasse nada? E praticamente 80% das pessoas respondeu que preferia morrer na completa ignorância. Por quê? Porque o conhecimento, às vezes, ou quase sempre, nos obriga a rever determinadas posições, posicionamentos e tal, e a maioria não quer. A maioria prefere manter essa forma de viver, essa forma de pensar, né? Porque mudar dá trabalho, mudar machuca.
E a Maristela falando: isso é um absurdo, o medo que o mestre tem de seu discípulo. O superar é a máxima prova de que o mestre nada tem de mestre, já que sua missão é justamente se fazer reconhecer em seu discípulo. Claro, com certeza, né? Eu acho que a melhor coisa é que você consiga fazer com que aqueles que o seguem, acreditam em você, possam te superar, né? Como disse uma vez Newton, que ele só conseguiu chegar onde ele chegou porque ele estava apoiado nos ombros de grandes homens, de grandes pessoas. E é exatamente isso, faz parte. A humanidade ela vai evoluindo assim, né? Se apoiando uns nos outros. Não tem como ser diferente. Mas nem todo mundo pensa assim. Muitos têm esse medo de passar o conhecimento. Nesse caso, não de ter, mas de passar o conhecimento. Prefere que a maioria esteja na ignorância e que você seja o detentor do conhecimento. Hoje, cada vez mais, tudo está difícil, né? Porque a internet ela democratizou a informação. Então, é mais difícil você conseguir segurar só para você ou só para os poucos iluminados a informação. Cada vez mais a informação está sendo difundida. Então, fica mais difícil, né? A Luiz falando, em terra de céu, quem tem olho é rei. Exatamente. Exatamente. Então, você segura essa informação e você é o detentor dela e não corre risco. Isso funcionava na época em que o conhecimento se passava exclusivamente por livros ou por aulas dadas por professores. Na medida que o conhecimento hoje não se mais passa por livros, mas por tecnologias, desde o uso de aparelhos telefônicos até internet e outras tecnologias cada vez mais evoluídas, acabou isso, né? Esse medo passa a ser um medo que pode até continuar existindo, mas não há como evitar, né? É a era da informação. Então, na verdade, você não tem que ter medo da informação. Ter a informação é fácil. O difícil é saber o que fazer com a informação, que é a grande questão dessa geração. Tem muita informação, mas não tem a menor ideia do que fazer com essa informação. Né? Por quê? Porque ainda não tem bases sólidas, tanto em termos intelectuais, como em termos morais, em termos de construção humanística. Ainda falta isso. Né? Então, não basta ter efetivamente informação, tem que saber o que fazer com essa informação, como interpretar essa informação. Portanto, o caminho é árduo. Por isso que os professores não têm que ter medo, né? A tecnologia ela vai vir, tem que vir para agregar. Você tem que saber usar a tecnologia, porque senão você recebe informação, mas não sabe pensar com essa informação. Né? Então, acredito que ainda os professores vão ser úteis ainda por um bom tempo, espero eu. Gente, vamos encerrando então a live de hoje, onde eu procurei falar um pouquinho de alguns tipos de medo que o conhecimento pode trazer, desde o medo do novo, do que parece difícil, do que viola as nossas crenças, do que não entendemos, né, do que intimida e até o medo de passar conhecimento. Queria agradecer a presença de todos. É sempre muito bom contar com a presença de todos, com os comentários, com as reflexões. É sempre muito bom. Para aqueles que não tiveram tempo de assistir ao vivo, fica sempre gravado, tanto no canal do Ipojur Educacional no YouTube, quanto no Instagram. Tá? E, claro, quem ainda quiser, fica também no nosso podcast Tempo de Filosofar. Tá bom, gente? Maristela falou, já cheguei atrasado, acho que eu peguei um pouquinho. Pegou sim, Maristela, sua presença é sempre importante. A Luana falou, nossa, a hora voou, passou rápido. Que bom, é sempre bom, né? É sempre bom, como assim, eu me lembro daqui do pessoal, dos entrevistados que iam no Jô, né? Quando o Jô Soares falava, ó, acabou a entrevista, o pessoal, bom sinal, sempre um bom sinal. É porque o tema é interessante, o tema, até falei quando eu terminei de escrever, digamos, meio que uma sinopse do que eu queria falar hoje aqui, eu até falei, nossa, eu gostei tanto. E aí eu vou usar a expressão do Nietzsche, né? O Nietzsche tem um capítulo de um livro chamado Et Homo, que é uma autobiografia, né? E aí o Nietzsche vai ter um capítulo que ele escreve assim: por que escrevo tão bem? Um outro que fala: por que sou tão inteligente? E as pessoas acabam
pegando a forma, essa ideia, e achando Nietzsche, né, idiota, então, mas não entendem que é uma ironia. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: se eu não gostar daquilo que eu penso, se eu não gostar daquilo que eu falo, daquilo que eu faço, daquilo que eu escrevo, a vida vai ser uma coisa horrorosa. Por quê? Porque eu vou ter que conviver comigo mesmo, ad eterno. Então, para que a minha vida seja uma vida que tenha valido a pena ser vivida, eu tenho que gostar do que eu falo, eu tenho que me encantar com o que eu escrevo, a minha vontade de potência tem que aumentar quando eu penso. Por quê? Porque eu, ao mesmo tempo que sou o ator, sou também espectador de mim mesmo. Essa é a ideia. Então, voltando ao que eu falei, eu achei tão legal o teu tema que eu brinquei. Pô, isso daqui dá um artigo científico. Vou desenvolver para publicar em alguma revista ou algum livro esse tema, porque eu acho que é um tema legal, um tema bacana, que dá para a gente falar algumas coisinhas, não é verdade? Então, gente, muito obrigado pelo carinho de todos, tá bom? O Luiz falando, obrigado por não ter medo de compartilhar conhecimento, com toda certeza, meu irmão. Nada mais gostoso do que compartilhar. Por isso que eu sou também advogado, né? Brasil, Portugal, mas o que mais me encanta é dar aula, justamente por mais que eu ache importantíssima a função do advogado, mas a questão de dar aula é justamente a questão de compartilhar. Porque quando você compartilha um conhecimento, você não só compartilha, você recebe também de volta. Né? É uma via de mão dupla e não de mão única. Então, esse conhecimento que você compartilhou, ele volta. E aí você reflete numa pergunta, numa indagação, numa questão que os alunos fazem. E, às vezes, são questões interessantíssimas que você nunca pensou. E aquele aluno, aquela aluna, pensou e te deu um estalo. Falou, caramba, legal, nunca tinha pensado nisso. Quantas e quantas vezes me fazem uma pergunta e eu digo, olha, não sei, nunca pensei nisso, mas vamos pensar junto. É muito legal, porque é o que o Derez falou, né? É a aula cada vez mais crescendo, cada vez mais se tornando mais sofisticada. São os alunos pensando, os alunos refletindo, os alunos filosofando, e não simplesmente iguais a zumbis ou múmias paralíticas, simplesmente olhando a gente falar e ninguém prestar atenção em nada, né? Então, por isso que é muito bom quando filosofam junto com a gente, né? Gente, muito obrigado, obrigado a todos. Maria Isa, então fique tranquila, está gravado, pode assistir à vontade. Obrigado, Maristela, pelo todos. Muito obrigado. Espero que a gente possa sempre estar juntos, filosofando, porque filosofar faz bem. Né? Se a gente alimenta a carne, precisamos alimentar o espírito, o ser. E o alimento do ser é a filosofia, é o pensar. Muito obrigado, gente. Beijo para vocês. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, porque é sempre legal ter vocês junto conosco. Beijo, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau. Até semana que vem. Não se esqueça.